Ótimo. Me digam o que que vocês querem saber. É cirurgia bariátrica hoje, né? Me digam o que que vocês, qual a pretensão de vocês em escutar uma aula de cirurgia bariátrica, para não ser mais do mesmo que vocês ah, já sabem. Hum? Ninguém quer saber nada? Bom, já que ninguém falou, vou falar então. Eu acho que a gente quase nunca discute assim, a gente discute indicação de técnica, quando faz vesícula, quando que não faz. A gente acompanha, a gente faz, discute bastante acompanhamento pós-operatório, complicações, deficiências nutricionais. A gente discute, eu acho que a gente discute pouco às vezes assim nas aulas a questão do pré-operatório, assim, de todo o processo que a gente faz antes de levar o paciente para o bloco. E tu diz o quê? De preparo do paciente em termos nutricionais ou em termos metabólicos? Qual Os é a questão? dois, quando que tu pede para o paciente perder peso antes, quando que tu vai direto para a cirurgia. Bom, óbvio, todo o peso que o paciente vai perder antes vai beneficiar a cirurgia, né? Uhum. Mas no sentido de quando, olha, não vou te operar se tu não perder peso, por exemplo. Sim, sim. Sabe que isso é uma questão muito, muito interessante, assim, tá? Acho que a gente pode começar um bate-papo, assim. Posso mostrar algumas evidências para vocês, mas eu acho que muito mais do que uma aula, a gente tem que tirar algum proveito, sabe? Aula de cirurgia bariátrica, e eu posso até dar um link de uma aula minha no YouTube, e vocês vão assistir e vão aprender. Mas eu acho que essa interação é bacana, assim, porque por exemplo, a Mai tem essa expectativa porque ela está às vésperas de acabar a residência dela. E aí vão começar a aparecer os pacientes e ela provavelmente vai querer fazer a cirurgia. Então, isso é uma questão muito interessante. Daqui a pouco, para quem está no início da residência, vai surgir outras questões assim para a gente poder discutir. Então, vamos tentar fazer um bate-papo aí. Eu vou mostrar uns vídeos de cirurgia para vocês também. E aí a gente vai debatendo algumas questões, mostro alguns slides, mostro algumas questões de indicação e tal. Complicações eu acho sempre significativo. Mas em relação a isso que tu me perguntou, tá, sobre o preparo do paciente, eu queria voltar um pouquinho e tentar capacitar um pouco vocês para conscientização sobre a questão da cirurgia, assim, da indicação cirúrgica. Eu acho que é super importante isso. E aí a gente entra nessa questão de preparo, pode ser? E aí, mãe, pode ser? Ótimo, Tá, maravilha. Então, assim, ó, qual é, claro. qual é a grande questão, tá? Quem de vocês teve alguma aula sobre obesidade, pelo menos obesidade e cirurgia bariátrica? Bom, na faculdade eu não me lembro de ter tido, né? E hoje a obesidade é uma doença que é extremamente prevalente e ela está presente, a gente começa a entender cada vez mais o quanto ela está presente em todas as subespecialidades. Então, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, geralmente eu costumo dizer nas aulas que eu vou dar, assim, quando a gente vai discutir sobre cirurgia bariátrica, indicação de cirurgia, a gente tem que deixar a nossa roupa lá fora. Porque nós, como médicos, né, a nossa roupa está contaminada com preconceito. E hoje não cabe mais a gente discutir benefício da cirurgia bariátrica, se tem benefício ou não. Vou só mostrar uma questão para vocês aqui, ó. Compartilhar a tela aqui, vou mostrar um dos meus slides para vocês aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Mostrar um dos slides só. Isso aqui foi de uma meta-análise que eu revisei há pouquíssimo tempo, tá? Que mostrou que hoje, em relação a pacientes, sempre tem que pensar o seguinte, né? Quando tem um paciente na tua frente. Se o paciente apresenta uma doença crônica, como obesidade, já fez as tentativas múltiplas de tratamento que ele deve ter feito, e apresentou a recidiva da doença, né? Ou seja, ele consegue até perder algum grau de peso, esse peso não é tão significativo pelo grau de obesidade que ele tem, mas ele apresenta uma recidiva. Isso demonstra o quanto ele está preso no que a gente chama de ciclo metabólico vicioso da doença. Muito mais do que um paciente chegar para vocês medirem, pesarem ele e acharem que essa indicação do peso e altura é suficiente para indicar se ele tem cirurgia bariátrica ou não,
A cronicidade e o tempo de doença, eu diria que é o principal fator. Às vezes a gente pega pacientes extremamente jovens, ali com 17, 16 anos de idade, 18 anos de idade, e esses pacientes tinham, quanto é que a gente, 15 anos, né, para as gurias às vezes é um marco na vida, então sempre lembram do peso quando tinham 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, quantos quilos tu tinha? Eu tinha 120 quilos quando eu tinha 15 anos de idade. E quando tu era mais nova? Quando eu tinha 12 eu já estava pesando 90, né? Então, assim, obeso a vida inteira, né, um histórico grave, dificilmente esse paciente vai conseguir emagrecer de alguma outra forma. Então, muitas vezes, antes do peso e da altura, a gente tem que entender o contexto da doença do paciente, né? Ao momento que esse paciente está dentro desse ciclo metabólico vicioso, desenvolveu os critérios de indicação de cirurgia bariátrica, que a gente acaba considerando que ele tem um peso mais elevado, uma obesidade mórbida ou alguma comorbidade, se esse paciente não fizer cirurgia bariátrica, ele está perdendo 6 anos da vida dele. E se esse paciente for diabético e ele não fizer cirurgia bariátrica, ele está perdendo 9 anos da vida dele. Então, assim, é quase que um absurdo a gente discutir a questão da indicação da cirurgia bariátrica nesses casos. Deixa eu ver se eu fazer uma coisinha. E olha que sensacional isso aqui, tá? Claro, a gente não pode fazer uma apologia, né, à indicação da cirurgia bariátrica como se fosse uma coisa sem pé nem cabeça. Mas olha que interessante isso e como a gente não tem que ter pudor em indicar a cirurgia bariátrica para os pacientes. A cada 1% que a gente aumenta, se a gente aumentasse a cirurgia bariátrica e metabólica, a gente ia aumentar os anos de vida, né, os potenciais anos de vida, em 5,1 milhões para pacientes com diabetes e 6,6 milhões para pacientes com diabetes. Então é um absurdo, né? Alguém está com o áudio ligado aí? Acho que é o Stefano. Oi, Stefano. Desliga o áudio aí. Desliga o áudio aí, cara. Então, só para vocês terem uma ideia, olha que interessante esse resultado que nos dá, né? E o mais legal é o seguinte, né? E aí a gente começa a olhar a questão de benefício da cirurgia bariátrica e metabólica e começa a ver um benefício absurdo, assim. Uma redução de mais de 40% no risco de morte e benefícios que duram mais de 25 anos. Então, assim, o resultado da cirurgia hoje é indiscutível. A gente pode ter muita segurança ao indicar o procedimento, né? Então, assim, olha que legal. Essa aqui é outra meta-análise, tá? Que ele aponta uma redução de 40% no risco de morte, 62% no risco de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana 31%, 33% de AVC e 60% de falência renal. Isso é um absurdo. E um NNT de 13. Alguém não sabe o que é o NNT aqui? Isso é importante e capaz de cair na prova de vocês. Viu? O que é o NNT? Alguém sabe? Então, se ninguém sabe, se todo mundo sabe, alguém sabe me dizer o que é o NNT. O número de pacientes que tu precisa tratar para ter o desfecho. Isso aí. No caso, salvar uma vida aqui para bariátrica é 13 pacientes. Isso é muito, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu passar aqui. E essa outra meta-análise aponta como 8,4. Precisa operar 8,4 pacientes para salvar uma vida. Olha que legal isso aqui. Eu fiz o cálculo, tá? Eu achei o cálculo de oferecer aspirina imediatamente para um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio. Então, eu tenho que dar aspirina para 42 pacientes para salvar uma vida. E a cirurgia bariátrica é 8,4. Então, a gente não cogita, quando o paciente tem indicação, né, que ele infartou, de dar aspirina, mas a gente cogita. Óbvio que eu estou fazendo uma comparação não bem adequada, porque o risco do procedimento é muito maior, mas se a gente for comparar, inclusive, com uma cirurgia de revascularização miocárdica, né, que, se eu não me engano, é 35 NNT. O risco da cirurgia bariátrica é muito menor e um NNT muito mais favorável. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a partir do momento que esse paciente chegou para vocês, na hora da indicação da cirurgia, vocês têm que ter esse contexto em mente para conseguir posicionar esse paciente dentro desse fluxo da vida dele. E vocês têm que colocar esse paciente nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá lento o negócio aqui.
Vocês têm que colocar o paciente de vocês nesse gráfico aqui. Se no ano... Como é que eu faço para ativar aqui aqueles negocinhos? Ah, anotar. Aqui. Ah, agora vocês ferraram. Vou escrever. Tá, agora vocês ferraram. Droga, não consigo botar. Não vou conseguir anotar. Se vocês colocarem o paciente de vocês aqui no momento zero, vocês têm que olhar para 30 anos para frente e conseguir imaginar onde esse paciente vai estar daqui a 30 anos. E a ideia é que vocês tenham capacitação para conseguir colocar esse paciente nesse fluxo, e aí ele vai entender que, independente do que ele pense sobre cirurgia bariátrica, ele vai entender que ele não está escolhendo a cirurgia, que ele está escolhendo ter uma vida com mais chance de ter qualidade de vida, de ter uma vida com menos doença, de ter menos morte cardiovascular, e é por isso que a gente opera os pacientes, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem que fazer uma análise muito estratificada do risco. Vou mostrar um outro aqui, vou lá para baixo para vocês aqui agora, nos slides, para mostrar para vocês a questão do risco da cirurgia, e a gente começa a entrar na questão que a Mai nos colocou, que é o preparo do paciente para a cirurgia. Então, hoje, né, se a gente for colocar o paciente numa estratificação de risco da cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica hoje ela tem um risco menor que de uma apendicectomia ou de uma colecistectomia, tá? Isso que não foi feito aqui na Santa Casa, né? Botar aqui na Santa Casa aumenta o risco da colecistectomia aí. Os pacientes vêm para emergência com 2 anos de colecistites recorrentes indo na UPA, né? Então, a cirurgia bariátrica tem um efeito, um risco muito controlado. Mas a gente sempre tem que estratificar esses pacientes, assim, né? Entender que a cirurgia ela é muito pouco mórbida. Antigamente se tinha muito receio de operar esses pacientes, então se tu for falar com clínicos antigos, eles têm na cabeça deles aquelas cirurgias mórbidas, abertas, com gastrostomia, com dreno, com sonda. Hoje em dia a gente costuma seguir protocolos de otimização de recuperação perioperatória. Então, por exemplo, os pacientes que eu opero, todos eles são submetidos a protocolos ERAS de uma forma integral. Então, o paciente passa por e a gente segue exatamente todos os pré-requisitos do protocolo ERAS, desde a anestesia multimodal, ao uso da maltodextrina perioperatória, quanto a questões de orientação do paciente. Então, fazer cirurgia bariátrica de uma forma eventual, talvez a gente esteja assumindo riscos mesmos do passado. Mas agora hoje, como a cirurgia bariátrica se tornou praticamente uma área de atuação, 90% do que eu faço da vida hoje, mais de 90%, é cirurgia bariátrica. Até porque se for considerar os pacientes que eu opero de vesícula, assim, a grande maioria foi isso que eu fiz bariátrica. Então, a gente consegue entregar esse risco muito menor para o paciente porque a gente tem essas rotinas que a gente inicia desde o pré-operatório. Tá? Então, nossas rotinas, elas iniciam lá, seguem no perioperatório com o paciente, e hoje o paciente acaba tendo alta em 24 a 36 horas, justamente por causa disso. Para vocês terem uma ideia, um dos problemas que a gente tem quando a gente dá uma alta precoce para um paciente obeso mórbido se chama desidratação. Então, o paciente ele vai para a cirurgia, ele opera, e no dia seguinte à cirurgia ele já não tem mais fome. Consequentemente, ele não toma líquidos, né? Não toma dieta líquida. Um paciente com uma superfície corporal tão grande, ele acaba perdendo muito líquido. Então, com isso, a chance de ele voltar, se ele for embora em menos de 24 horas, de ele voltar para o hospital, em alguns estudos chega a 30%. Então, a gente não pode assumir isso. A gente não pode assumir esse risco de uma readmissão na emergência por falta de água. Além disso, desidratação no pós-operatório de cirurgia bariátrica é um dos principais fatores de risco associados para trombose. Então, apesar do uso de enoxaparina, a hipercoagulabilidade do sangue também se deve, tá? Não só a toda a tríade de Virchow que a gente tem explodindo no paciente obeso mórbido, mas também a desidratação, com sangue muito mais viscoso, certo? Então, a gente tem que evitar isso, e uma das questões que a gente tem que a gente consegue fazer isso é através da orientação do paciente.
Em relação às indicações, assim, da cirurgia, os critérios mais objetivos para indicar a cirurgia bariátrica, tá? Bom, vocês sabem, né? O IMC acima de 40, né? Seria uma obesidade mórbida, ou acima de 35, desde que a gente tenha alguma comorbidade. Deixa eu ver se eu acho aqui as comorbidades. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Isso aqui eu tirei do site do CFM. Então, assim, pacientes que têm o IMC acima de 35, como é que começou a história da cirurgia bariátrica, né? Começaram se operando pacientes extremamente obesos, porque é a última alternativa. A partir do momento que foi se reduzindo a morbidez do procedimento, começaram a entender um pouquinho mais sobre as questões da cirurgia, né? E como a cirurgia podia ajudar pacientes que não eram, assim, aqueles tão obesos, assim. Que talvez até os super obesos nem sejam os principais grupos de pacientes que a cirurgia bariátrica auxilia. Então, a gente pega aqui pacientes com IMC acima de 40 ou 35, e inicialmente era pacientes com IMC acima de 35 que tivesse diabetes, apneia do sono, hipertensão, dislipidemia, doença arterial coronariana ou osteoartrite, né? No entanto, houve um entendimento que não eram só esses pacientes que tinham benefício, e que se a gente fizer um comparativo com o tratamento clínico da obesidade, que a cirurgia bariátrica é absurdamente superior, né, a qualquer tratamento, principalmente numa faixa de IMC alta, que é o IMC de 35. Então, se incluiu essas outras doenças, né, doenças cardiovasculares, pacientes que tivessem infarto, né, asma grave não controlada, artrose, hérnia de disco. Olha só, refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica. Eu mato vocês operarem paciente com obesidade grau 2 de doença do refluxo gastroesofágico. Tô brincando, tá? Mas é que, assim, o resultado é muito ruim, tá? É muito ruim. O resultado da cirurgia do refluxo em pacientes obesos do grau 2 não funciona. O tratamento é bypass gástrico, né? Obesidade grau 1 e olhe lá, entenderam? Incontinência urinária, esteatose hepática, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome dos ovários policísticos, doença venosa crônica, hemorroidas, hipertensão intracraniana, idiopática, estigmatização social e depressão. Ou seja, se abriu muito. Se a gente traz para a vida real, óbvio que qual obeso não tem estigmatização social, né? Todos têm. Mas a gente sempre considera um contexto, né? Isso veio para a gente entender um pouco melhor e começar a entender. Muitas vezes a gente vê aquele paciente com uma obesidade 38 de MC, mas ele não tem diabetes de difícil controle, ele está ali pré-diabético, mas já tem esteatose hepática, já tem uma hipertrigliceridemia, é um paciente que já tem doença do refluxo, é um paciente que tem doença venosa crônica, é um paciente que tem hérnia de disco. Então, dentro desse contexto, o benefício para a cirurgia dele vai ser muito, muito interessante. Tá? No entanto, tá? E depois eu quero falar para vocês um pouquinho sobre manutenção de peso. No entanto, ó, e olha que interessante isso aqui, ó. Vocês conhecem esse estudo? Alguém já leu esse estudo chamado de Look Ahead? Sim ou não? Tem alguém vivo aí ainda? Não, professor. Não viu? Nunca viu esse estudo, José? Escutei do senhor, mas não consegui ler, professor. José, esse estudo foi o maior estudo de tratamento clínico da obesidade que já foi feito, entendeu? Com mudanças de estilo de vida, tá? Com o objetivo de tentar não só mudar a questão de redução de peso, mas de melhorar desfecho cardiovascular, né? E, obviamente que os resultados em relação à perda de peso são muito pequenos, né? Então, o que acontece? Então, esse aqui foi um estudo, né? Imaginem, num estudo sempre a gente tem uma intervenção muito bem controlada e tudo mais. Claro que os pacientes que foram submetidos a tratamento clínico da obesidade, em relação aos que não tiveram tratamento, eles perderam mais peso, né? E esse com tratamento clínico intensivo, então, eles conseguiram perder 15% do excesso de peso. Prestem atenção, a gente não começa mais a falar em perda de peso, né? O peso é muito relativo ao peso que o paciente tinha, nem de IMC, porque também é relativo. A gente fala em perda de excesso, percentual do excesso de peso que o paciente precisa perder. E quando a gente compara esses 15% à cirurgia bariátrica, tá, a gente começa a falar que a cirurgia aqui traz uma perda de peso de 63% em 10 anos. 63% do excesso de peso em 10 anos. Então, o sleeve que é 53%. Banda gástrica, olha que interessante, que é uma cirurgia que a gente quase não faz mais,
tem uma perda de mais de 50% do excesso de peso em mais de 20 anos ali, de acompanhamento. Comparando o sleeve com o bypass, que é uma questão interessante também, o sleeve perde menos peso em média que o bypass, no entanto, isso não é significativo, mas se a gente for ver ali, uma perda de excesso de peso de 50% praticamente por sleeve, 57% de excesso de peso no bypass em 5 anos, né? Então, uma perda de excesso de peso muito superior, né? Então, por isso que a gente acaba operando esses pacientes, porque realmente a cirurgia bariátrica hoje, apesar de ter muitos medicamentos, é uma doença crônica, incurável, o tratamento é feito para sempre, e o que é mais interessante, né, a cirurgia bariátrica, o paciente não esquece de tomar o medicamento, e quando a gente vai avaliar os estudos de tratamento medicamentoso, né, os ensaios clínicos de tratamento medicamentoso da obesidade, é um mundo maravilhoso do Walt Disney. Porque a gente está dando um remédio para o paciente, um remédio que é extremamente caro, a gente está monitorando se ele está fazendo um tratamento e a gente está ali vendo se ele vai realmente usar aquela droga. O que não acontece no dia a dia, a gente sabe que toda doença crônica os pacientes têm muito má adesão, né? Então, esse resultado da cirurgia bariátrica, ele tende a ser ainda mais favorável em relação ao tratamento clínico isolado, né? Porque a gente nunca exclui os dois tratamentos, a gente sempre bota tratamento clínico e cirúrgico juntos. Ele tende a ser muito mais superior, até porque a cirurgia ninguém esquece de tomar. Só que, de novo, voltando àquela história, né, da cirurgia bariátrica, né, que começou lá em 1955, veio aumentando, começou a se observar que os pacientes não só reduziam peso, mas saíam do hospital sem diabetes, né? Então, isso foi fantástico, né? E começou a se crescer muito conhecimento dentro deste assunto. Até que se começou a elaborar consenso sobre a indicação da cirurgia metabólica, tá? Então, para vocês terem uma ideia, em 2015 a gente teve um consenso e, inclusive, hoje a gente tem uma resolução lá de 2017 do Conselho Federal de Medicina que foi baseada em 14 ensaios clínicos randomizados, ou seja, um baita grau de evidência, recomendando a cirurgia para pacientes com doença metabólica, tá? Que seriam, e Maia, aqui a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa questão do preparo do paciente para a cirurgia, né? Tu me perguntou antes a questão do peso, né? Então a gente sabe que pacientes que perdem peso antes de operar, eles conseguem ter melhores médias de perda de peso a longo prazo. Não se sabe se é por uma questão de já demonstrar que eram pacientes com maior engajamento ou se já existe um benefício metabólico isolado da perda de peso antes, ou seja, o paciente já operar em catabolismo. Além disso, uma perda de peso pré-operatória, ela estimula uma melhora em níveis glicêmicos, melhora da apneia, então o paciente tem uma recuperação melhor. Mas hoje a gente dizer para um paciente que ele é obrigado a emagrecer, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes os pacientes eles conseguem melhorar a qualidade da alimentação, mas a doença é tão grave que eles não conseguem muito melhorar a quantidade. Então, às vezes, eles não conseguem perder muito peso. Claro que pacientes com doença extrema, assim, né? Tinha um paciente que eu lembro, um caso meio emblemático, assim, que ele não tomava leite com Nescau, ele tomava Nescau com leite, né? Ele botava leite na caneca do Nescau, assim, na latinha do Nescau, para poder comer o Nescau com leite. Então, esse paciente, se tu corta o Nescau dele, óbvio que ele perde uma boa percentual de peso pré-operatório. Mas não existe uma indicação precisa, assim. O principal que a gente entende o benefício do emagrecimento pré-operatório nesses pacientes, no que se diz respeito à melhora das condições cirúrgicas, é que uma dieta restrita pré-operatória de pelo menos 3 a 7 dias, a gente consegue reduzir até 10% do volume hepático, né? Então, isso ajuda muito, porque às vezes aquele fígado muito grande que a gente tenta levantar ele, não consegue na cirurgia, a gente se arrepende de não pedir para o paciente emagrecer um pouco antes e depois. Aquela ponte que se fazia com balão também, acabou meio que ficando por terra, tá? Então a gente acaba não fazendo mais porque se mostrou que não mudava desfecho, assim. Apesar de ter uma cirurgia às vezes um pouco mais rápida, um pouco mais tranquila, não mudava tempo de internação em UTI, não mudava tempo de hospitalização, nem complicação. Então aqui em relação à cirurgia metabólica, a gente pode falar um pouquinho da questão do preparo do paciente com diabetes. O que acontece é que a gente começa a operar pacientes com IMC acima de 5, a cirurgia é exatamente a mesma que a gente faz na cirurgia bariátrica tradicional. No entanto, a gente começa a operar pacientes com IMC acima de 30,
tá? Ela é recomendada pelo consenso do CFM de 30 a 70 anos de idade. Isso aqui, prestem atenção, quem estiver estudando aí, isso é importante. E a gente sempre, né, sugere a fazer em pacientes com menos de 10 anos de doença. E eu vou perguntar para vocês por quê? Por que menos de 10 anos de doença? Quem é que sabe isso? Alguém? Por que menos de 10 anos de diabetes para fazer cirurgia metabólica? Bom, ninguém sabe. Não sei, professor, quem sabe porque o pâncreas do paciente já pode estar entrando em algum grau de insuficiência, evoluindo para um diabetes tipo 1. Mandou muito bem. É uma suposição, não sei. Cara, mandou muito bem. Tá? E isso que eu quero chamar a atenção para vocês, porque eu sei que está estudando bastante para a prova, assim, se for indicar alguma questão para cair, por exemplo, sobre cirurgia metabólica, essa é uma das principais, assim. Qual é o principal fator associado à taxa de resposta da cirurgia metabólica no paciente diabético? Tempo de doença, tá? Tempo de doença. Só que isso é o que mais implica, sabe? Por quê? Pacientes com menos de 10 anos, às vezes as drogas ainda fazem efeito, tá? Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem antidiabéticos excelentes, né? E a gente, por exemplo, o paciente que eu atendi essa semana, de 44 anos de idade, ele tinha 33 de MC, diabético desde 2014, ele tem 7 anos de diabetes. Hoje ele estava sempre com diabetes meio descontrolado, hoje ele acertou, assim, demorou, mas acertou ali com 2 antidiabéticos orais, ele acertou o uso a hemoglobina glicada dele, a hemoglobina glicada dele fica em torno de 7. No entanto, ele infartou ano passado, né? Então, assim, um paciente jovem ali, vamos supor que esse paciente ali tá bem, pelos controles, assim, ele não tem um diabetes de difícil controle e tal, daqui a pouco dava para ir levando, a hemoglobina de 7, daqui a pouco vai para 7,2, aí volta para 7, só que vai morrendo o pâncreas dele, e a gente vai queimando o cartucho de medicação, né? Esse paciente, então, a gente programou, a gente vai operar ele, só que agora tem que esperar ele completar o tempo de AES clopidogrel, para a gente poder operar ele. A gente vai operar ele, mas esse cara já desenvolveu um desfecho fatal, né? Já desenvolveu um desfecho cardiovascular grave. Então, tempo é pâncreas. Daí se fala de tempo é neurônio, né? Nas questões de parada cardíaca e tudo mais, mas tempo aqui é pâncreas, né? Então, a gente tem que entender que os pacientes eles vão perdendo a reserva pancreática com o passar do tempo, tá? E, bom, aí mostrar para vocês aqui é um absurdo, né? Então, o resultado da resposta da cirurgia no tratamento do diabetes é fantástico aqui. Esse aqui é um outro estudo muito clássico, que é o Stampede, onde a gente observa aqui uma redução de desfecho de hemoglobina glicada bem importante. Olha que interessante aqui, ó. Então, assim, ó, terapia medicamentosa otimizada, tá? A média de hemoglobina glicada após 6 meses, após 60 meses, tá? Isso dá 5 anos, se não me engano. É de 8. Do bypass gástrico de 6,9 no SLID de 7,2. Ou seja, a gente tem um controle metabólico muito mais significativo com a cirurgia, né? Opa, que saco, eu não estou conseguindo voltar esse negócio, gente. Quero mostrar uma coisa com vocês. E a gente economiza droga, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, 80% dos pacientes cirúrgicos não estavam tomando insulina após 5 anos. Então, olha que absurdo, né? E uma média de hemoglobina glicada de 7. E 61% dos pacientes com terapia medicamentosa não estavam na insulina, ou seja, um percentual muito maior dos pacientes usando insulina, e uma média glicada terrível, né? 8,5. Tá? Então, para ver como o potencial da cirurgia bariátrica, né? E na hipertensão também é muito semelhante, assim, em resposta à hipertensão. No que a Mai falou um pouquinho aqui a respeito de preparo do paciente, isso é muito interessante, assim, até deixa eu ver se eu acho um artigo que eu tinha baixado esses dias para ler. Tem umas armadilhas, assim, porque a gente sempre tenta manter, tá, o uso dos antidiabéticos no pré-operatório. Isso é uma outra pergunta interessante a fazer para vocês, tá? A questão do uso de antidiabéticos no pré-operatório. A gente mantém, hoje a tendência é que a gente mantém, inclusive metformina, né? A gente mantém nesses pacientes, faz um controle quando eles usam insulina, mas a gente tenta manter os antidiabéticos orais, apesar da resposta dramática que existe na cirurgia,
a gente vai suspendendo aos poucos eles, assim. Só existe uma classe de drogas que vale a pena vocês ficarem sabendo que tem que ser suspenso antes do pré-operatório, que são os inibidores da SGLT2, tá? Que é aqueles empagliflozina, dapagliflozina, bacana, não sei o que é. E isso eles dão uma cetoacidose euglicêmica. Então, teve um colega aí do interior que esses dias me ligou com um paciente assim, tipo, morrendo, né, depois da cirurgia, bizarro, assim. E aí, acidose, pH de 6,2, chocada, mal, assim, que isso, né? E aí a gente foi ver, a paciente estava fazendo utilização desses medicamentos no perioperatório e acabou desenvolvendo uma cetoacidose euglicêmica, ou seja, glicemia normal, só depois que foi aumentar a glicemia e fazer o diagnóstico de cetoacidose, então é bem difícil diagnosticar. Isso tudo, pessoal, para vocês verem mais uma vez, assim, cirurgia bariátrica é uma ciência hoje em dia, né? Não adianta a gente achar que está operando obeso, assim, vai lá, cirurgia bonita, né? Eu vou lá, vejo uma, faço a segunda, ensino na terceira. Fazer o tratamento completo e global da doença metabólica do paciente obeso é bem demandante. Tá? Bom, deixa eu ver o que eu queria mostrar mais aqui para vocês. Acho que dentro desse contexto era isso. Eu quero mostrar um pouquinho a respeito dos hormônios, de por que a cirurgia funciona tão bem. E aí a gente começa a falar de fisiologia do trato gastrointestinal. Tanto as questões comportamentais da cirurgia, que são controladas pela cirurgia, tanto fome, saciedade, apetite e paladar, a gente consegue controlar elas porque a gente, mexendo no nosso trato gastrointestinal, a gente consegue enganar o nosso cérebro. Basta pensar o seguinte: se eu sair de uma churrascaria, eu não fico com vontade de ir na pizzaria. Por quê? Porque eu tenho uma sensação de saciedade plena. E a partir do momento em que eu consigo mexer no trato gastrointestinal e enganar o paciente, ou seja, inibir essa sensação de fome, inibir e entregar saciedade para ele, aí eu estou conseguindo acionar mecanismos centrais de tratamento da obesidade. Por isso que a cirurgia funciona tão bem. Esses peptídeos que a gente consegue produzir no trato gastrointestinal, entregando alimentos menos preparados, menos digeridos em certas porções do intestino, ou até desviando outras porções, como, por exemplo, do duodeno, também são os responsáveis pela melhora dos níveis glicêmicos. Então, olha que interessante. Nos primeiros dias de pós-operatório da cirurgia bariátrica, tá, eu vou ter um aumento importante ali do GLP-1, vou acabar fazendo um aumento na secreção de insulina, eu acabo tendo uma chuva de insulina na minha circulação, né, melhorando o controle glicêmico, vou acabar diminuindo a produção hepática de glicose, acabo tendo um controle já direto da glicemia nos primeiros dias. E com o passar do tempo, e isso é muito massa, porque assim, a gente está com o paciente no pós-operatório imediato e o HGT lá em cima, lá em cima, lá em cima. A gente alimenta o paciente, retorna a dieta, baixa a glicose. Então, olha que fantástico. Daí, porque sempre tem um cara que vai me perguntar assim, não, mas eu vou dar lá um análogo de GLP-1 para ele não precisa operar. Beleza, claro, fantástico, são medicamentos maravilhosos que vão ajudar e vão salvar muita gente. Mas tá bem, uma semaglutida tu vai lá, vai dar semanal, uma liraglutida ali tu vai dar uma vez por dia, todos os dias para o paciente, mas é um hormônio que vai ter uma secreção contínua, né, que vai ter uma questão contínua, ação contínua no corpo do paciente, completamente diferente da ação da cirurgia, onde ela vai ser extremamente dinâmica e com respostas fisiológicas dependentes de tudo que acontece com o organismo do paciente, se ele está comendo, se ele não está, se ele está dormindo, se ele está acordado, se ele está fazendo exercício, se ele não está. Então isso é fantástico, né? A resposta hormonal hoje da cirurgia está muito longe de ser mimetizada pelas medicações no laboratório. E com o passar do tempo também a gente vai perdendo peso, vai perdendo massa gorda, né? Vai perdendo gordura e vai havendo uma sensibilização à ação da insulina, né? Com o passar do tempo. Então isso é fantástico. Bom, passando isso, né, eu queria mostrar para vocês uma questão de cirurgia, né? Vamos ver uns videozinhos de cirurgia. O que vocês acham? Ou querem discutir mais alguma outra questão? Querem ver cirurgia ou tá bom assim para vocês? Não, queremos ver cirurgia, sim, professor. O que vocês querem ver? Eu tenho aqui, ó, tem o sleeve, tem o bypass e depois tem uma cirurgia revisional. Pode ser? Vamos passar? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Eu vou começar com o bypass para vocês, tá?
Então, assim, editado bem basicamente, para a gente poder ver. Vocês estão vendo aqui ou não? No bypass. Não estão vendo? Não, Não tá aparecendo nada. Ah, espera aí, então. Vou só tirar o volume que eu vou narrar para vocês. Então, Agora tá. Esse aqui é um bypass feito por cirurgia robótica, tá? Mas a técnica que eu uso é exatamente igual à técnica que eu faço na videolaparoscopia. Tá? Então, a gente começa lá, a gente limpa o ângulo de Ries e depois a gente vai na altura do segundo ângulo, do segundo vaso, da pequena curvatura, tá? Isso aqui vai me dar uma possibilidade, assim, de eu conseguir fazer um paute de aproximadamente 4 centímetros, assim, para o paciente, que é um paute que a gente considera hoje ideal, tá? A gente utiliza aqui, então, nesse caso, a gente está utilizando uma carga roxa, para vocês verem aqui na robótica, quem faz o grampeamento é o meu auxiliar, mas eu tenho, às vezes, já usei o grampeador robótico, também em alguns casos a gente utiliza. Depois de fazer esse primeiro tiro de stapler, a gente vai lá, passa uma sondinha de Fouché e vai vai complementar o paute gástrico. Pessoal, é muito importante, tá, que a gente consiga fazer essa ressecção e esse isolamento total do fundo gástrico. Depois a gente vai lá no ângulo de trás, pega a alça, isso aqui é chamado de bypass simplificado. Quem inventou isso aqui foi um cara chamado de Almino Ramos. Antes disso, era feito completamente diferente. Primeiro se fazia a alça aqui embaixo, no andar inferior, e depois se levava lá para cima. E era muito mais difícil, porque a gente tinha que trabalhar tanto no andar inferior quanto no superior do abdômen. Então, muito importante a gente levar essa alça, tá? Sempre no sentido horário, para a gente não se perder nesse meio do caminho. E eu faço sempre essa anastomose grampeada, tá? Então, eu faço ali o grampeamento da anastomose, começo sempre com uma linha de sobreestrutura bem lá na parede posterior, porque daí eu consigo tirar a angulação da anastomose e vou conseguir entregar ali uma menor tensão bem nessa linha de risco, tá? Então isso aí é um risco bem aumentado, então a gente consegue entregar isso. Depois eu venho com uma outra linha que eu faço um reparo posterior, porque isso aí vai me garantir depois que no término da linha principal de fechamento da anastomose, que é essa que eu comecei agora, que eu consiga fazer o fechamento, tá? Sem deixar nenhum buraco lá no final. Então, olha aí, ó, o que eu faço? Então, aí eu já comecei a linha de sutura, já estou numa fase mais adiantada dela. Bom, dar ponto com o robô chega a ser covardia, né? Mas olha que interessante, eu uso aquele fiozinho ali para expor um pouco melhor, e aí eu garanto que eu estou fazendo toda a linha de sutura, tá? Olha ali, ó, eu consigo ter uma exposição boa. Então é por isso que essa cirurgia tem pouca complicação, entendeu, pessoal? Não adianta, existe uma curva de aprendizado que ela não é fácil, ela é demandante, tá? Para a gente fazer, então, num grande volume de cirurgia bariátrica, é um risco enorme, principalmente se a gente for começar sozinho. Eu começo a fazer uma sutura de backhand, então, completando a segunda linha de sutura dessa anastomose, e aí vocês vão ver o aspecto final dela, é espetacular, né? Maravilhoso. Então, fica uma anastomose extremamente segura. Eu conto geralmente 1 metro a 1,20 m de alça biliopancreática e depois eu conto mais 80 centímetros a 1 metro de alça alimentar. Sendo que em casos que eu necessito um efeito mais metabólico, eu vou até 1,5 m de alça biliopancreática, tá? E depois aí a gente faz a entero-enteroanastomose. Tá? Então, aqui fazendo a enteroanastomose, mais uma vez a mesma questão, aí quem está me auxiliando é um grampeador videolaparoscópico, tá? Para a gente poder fazer a anastomose, sempre é um grande risco na hora de a gente colocar, porque o robô a gente não tem a sensibilidade tátil, né? Então, o risco da ponta do grampeador lá rasgar a alça é muito grande, a gente sempre tem que ficar muito de olho, né? E atento. E aí eu acabo fechando, né, em 2 planos novamente. Eu tenho uma certa resistência a fazer anastomose em um plano só. Talvez um dia eu me convença, mas por enquanto eu não tenho tido essa coragem. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o fechamento das brechas mesentéricas, que eu acho super importante. Porque se vocês não verem isso numa cirurgia normal, quando vocês forem pegar um paciente como o caso que a gente fez hoje, né, que infelizmente o Davi não vai poder estar aí com a gente para mostrar a cirurgia que ele fez, mas acho bem interessante para aprender, porque isso aí vai cair no colo de vocês em outros momentos,
numa emergência, a gente viu uma alça transmesentérica, né? Uma hérnia transmesentérica, bem interessante, bem pouco comum e muito mais comum de cirurgias antigas, né? Que eram cirurgias abertas. Mas nessas cirurgias abertas se fazia muito mais aderência, então não se formava tanta hérnia interna. Então essa foi por vídeo, foi transmesentérica. Muito interessante, retrocólica, né? Por isso que aconteceu isso. Então, esse aí é o fechamento da brecha entre as alças, né? Ali da enteroanastomose. Olha como a gente fecha bem para evitar, porque essa hérnia é muito chata de a gente tratar. E aí, só depois é que a gente faz a separação das alças. Vocês entenderam? Então, aí ficou a alça alimentar e depois a alça biliopancreática. Vamos ver se eu mostro nesse vídeo, não tenho certeza se eu mostro. Ah, mostro sim. E aí, como é que a gente faz? A gente levanta o mesocolo transverso. Aqui na direita a gente tem passando a alça alimentar, e aí a gente faz o fechamento do espaço de Petersen, onde tem as hérnias mais comuns aí, que são as famosas hérnias de Petersen, tá? E a gente acaba fechando aí e fica bem fechadinho, ó, sem risco aí de ter nenhuma herniação depois, tá bom? Esse aqui, então, bypass. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre bypass, quer saber alguma questão de indicação, quer saber alguma coisa de robótica também, nesse caso, eu gostaria de falar alguma coisa. Estou à disposição. Senão, se ninguém tiver nada, eu vou passar por sleeve. Alguma dúvida nesse caso? José, Mai, o que vocês acham? Vocês veem muita gente fazendo, vocês acompanham aí o pessoal fazendo cirurgia, fazem diferente, fazem um plano anastomose, fazem dois, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Se tiverem alguma coisa para colocar, por favor, fiquem à vontade, senão eu vou passar aqui para o sleeve. Não, professora, a gente quase, como sempre, acompanhamos a vocês, sempre leva a mesma rotina de 2 planos certinhos. Obviamente, agora, o avanço da tecnologia, o robô que está trazendo mais confiança no fechamento, como o senhor disse, dar ponto é bem tranquilo e com a visão e tudo, dá mais tranquilidade. Óbvio, o robô precisa de um treinamento. Por exemplo, eu sempre escutei, tem que ter uma coordenação, às vezes, para colocar o grampeador, porque como não tem a sensibilidade do robô, às vezes rasga ao momento de estar tracionando, entrando com o grampeador. Então, sempre escutei isso. Isso, professor, não sei. Eu tenho muito medo disso, sabe, José? Essa relação, assim, do auxiliar, do bedside assistant com o cirurgião de console, ela tem que ser muito fina, porque o risco é muito grande, sabe? Muito grande mesmo de ficar um mau grampeamento e aí ter problemas sérios, sabe? Mas, enfim, vocês viram ali o bypass, a gente fez uma técnica padrão. Agora eu vou mostrar para vocês o sleeve. Posso? Vou passar aqui. Ótimo, professor. Ó, então o sleeve que a gente faz é por vídeo. Se me perguntar, tá, mas André, tu não faz sleeve por robô? Eu vou dizer para vocês, não, porque é muito caro, né? A gente, para fazer sleeve por robô, eu não gosto de eu fazer o grampeamento, de deixar na mão do meu auxiliar, assim, para fazer o grampeamento. Não vejo grande vantagem nisso. Então eu prefiro eu fazer o grampeamento e para fazer isso com robô se torna um pouco mais caro. Os grampeadores eu já usei, grampeadores maravilhosos, mas torna a cirurgia mais cara, então não sei se a gente agrega tanto benefício. Como a gente perde a sensibilidade também, a questão da sensibilidade da proximidade com a fouché também, que às vezes a gente só tem a sensibilidade de tocar nela, como o sleeve que a gente faz é muito fino. Essa é a técnica. Às vezes fica um pouco complicado. Então a gente começa limpando o ângulo de íris, essa é a dica que eu dou. Diferente do bypass, a gente faz uma limpeza mais vertical, criando um triângulo ali, porque aí eu quero delimitar a minha junção esofagogástrica, tá? E aí eu faço uma delimitação da junção, para eu evitar um grampeamento do esôfago, certo? Que é sempre um grande risco e um dos maiores riscos para fístula no sleeve, tá? Então a gente... Estão vendo? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Tá? Então, a dissecção do sleeve. Então, eu faço a dissecção, eu estou usando uma bipolar, tá? Uma bipolar avançada, que é um ligachura aí. Faço a liberação, nem libero tanto, e depois eu vou lá para o piloro, tá? Eu sempre uso um landmark bem interessante, que é a convergência dos vasos lá no antro. Então, vasos que estão vindo da gástrica e vasos que estão vindo das artérias pré-pilóricas. E bem ali nesse terço distal do antro,
é onde eu vou começar fazendo o meu grampeamento. Mas antes disso, a gente tem que fazer uma mobilização completa do estômago, tá? Tem gente que gosta de já começar, só dar uma liberadinha, já começa o grampeamento, depois faz a liberação do estômago. Eu sou completamente contrário a isso, porque eu acredito que a gente precisa ter todo o estômago liberado, tanto a face anterior e posterior, porque um dos riscos na confecção do sleeve é o twist, quando ele gira no próprio eixo. Então, se a gente não tiver uma liberação homogênea da parede anterior e posterior, a gente pode grampear mais uma do que a outra, e com isso a gente pode fazer a rotação do órgão, e a gente gera uma estenose fisiológica, que a gente chama, com um altíssimo risco de fístula, né? Aqui uma questão interessante, eu sempre gosto de liberar de medial para lateral, então eu sempre venho aqui no meio e faço a localização, consigo localizar aonde está o pilar direito do diafragma, né, o ramo direito do pilar diafragmático, e aí a partir dali eu começo a limpar para a lateral, porque isso me garante que eu não vou ter nem um pouco de fundo gástrico remanescente. Depois a gente passa uma sonda de Fouché, e essa sonda de Fouché a gente direciona ela lá no piloro, né? Ela vai ficar trancada no piloro. E a partir daí eu começo fazendo o grampeamento. Começo com carga preta, eu sempre gosto de usar 2 cargas pretas, tá? Até nesse caso, esse é um caso que eu fiz há mais de 1 ano, quase de 2 anos atrás, tá? Hoje, talvez a gente aperte até um pouquinho mais essas 2 primeiras cargas. A gente fazia ela um pouquinho mais folgada no início, essas 2 primeiras cargas, apesar de estar bem fininho, ó, vocês vão ver como ela faz uma curvatura perfeita, ó. E aí a gente deixa um sleeve bem estreito, bem slim mesmo, que é para que, com certeza, nesses casos a gente tem um pouco mais de risco de estenose, mas são onde a gente alcança os melhores resultados, né? Aqui eu estou usando uma carga revestida, que é o nosso melhor dos mundos, né? Onde a gente consegue os melhores resultados em termos de hemostasia, né? Em diminuir risco de sangramento, tá? Então eu estou usando cargas revestidas, mas não é a nossa rotina sempre, tá? A gente geralmente não tem esse dispositivo à disposição, porque ele faz com que o valor do kit cirúrgico seja praticamente o dobro, né? E é uma membrana ali que faz esse efeito hemostático, tá? Então a gente faz ali, agora tem que cuidar, eu sempre uso aquele landmark da gordurinha que eu dissequei lá para não grampear o esôfago. E aqui vocês têm o sleeve por completo, então, ó, lá desde que é do terço distal do piloro, com ressecção praticamente completa do antro gástrico, e ressecção total do fundo, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês do sleeve. Tá, deixa eu interromper meu compartilhamento. E vou mostrar para vocês a última coisa, só para vocês verem como o buraco pode ficar ainda mais fundo em relação a isso. Vou mostrar para vocês uma cirurgiazinha revisional, só para vocês terem uma ideia rápida aqui de como a questão pode ficar bem mais complicada. Aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um caso, nem vou mostrar toda a cirurgia. Peraí. O que vocês estão vendo aqui? Estão vendo uma barriga? Sim. Sim. Então, aqui é um caso revisional também que a gente fez. Esse paciente tinha sido submetido a 7 laparotomias prévias, né? Quem é que estava na cirurgia? Acho que a Mai acabou vendo, né, Mai? Não ajudou, não. Lembra daquele caso que a gente ficou 9 horas? Isso. Uhum. Um horror, né, Mai? Um horror seria se não tivesse ido bem, né? É. Foi um sucesso, na verdade. Foi um sucesso. Então, assim, paciente com 7 laparotomias prévias já tinha tentado refazer a gastroenteroanastomose 2 vezes, era um bypass capela clássico, retrogástrico, retrocólico, né? Onde ele tinha feito aqui a posição dos trocáteres, enfim, do robô, e ele tinha feito 7 cirurgias, 2 para refazer a anastomose, mais algumas reintervenções por fístula, depois uma conversão, né, uma reversão do bypass com uma gastroanastomose, né? Então o paciente tinha até gastrostomia no estômago excluso. A gente começa com liberação de umas aderências finas ali, bem tranquilinho e tal, e até que a coisa começa a encrespar. Então aqui a gente começa a achar ali o estômago excluso, né? Começa a achar alguns landmarks aí, a gente pode dar uma aula só de cirurgia revisional, né, porque aí tem muitas dicas, depois até se vocês tiverem interesse, acho que eu acabei mandando para vocês, a gente fez
um webinário só sobre desafios em cirurgia robótica bariátrica. Eu apresentei esse caso e tiveram outros casos. O Domênio, Morrel apresentaram uns casos malucos, assim, que tu vê que só maluco para entrar realmente nesse tipo de cirurgia. Mas quando a gente vê o benefício do paciente, tudo compensa. Olhem o grau de aderência que a gente tinha nesse caso do estômago excluso com o fígado, né? Então, assim, extremamente difícil de a gente conseguir fazer a lise dessas aderências, completamente grudado ali. A gente achou cápsula de abscesso, a gente achou fio da gastrostomia. Então, foi um caos, né? Só para ver a aderência, assim, o grau de dificuldade que a gente tinha. Não conseguia acessar a parede anterior, era um bypass retrogástrico, retrocólico, então a cavidade posterior também estava completamente aderida. Então, olha só a dificuldade para a gente começar a cirurgia. Vou passar mais um pouquinho para frente aqui. Tá? Então, a gente tenta sempre um acesso pela pequena curvatura. Aqui foi muito interessante porque a gente achou o fiozinho da gastrostomia, ó, que estava na gastrostomia no estômago excluso. Então, a gente teve certeza que a gente estava no estômago excluso, tentamos ir pela parte posterior para ver se a gente acessava o paute pela via retrogástrica, mas também estava extremamente aderido, extremamente grudado, não foi nada fácil de a gente conseguir fazer essa questão. Então, utilizamos outras táticas para conseguir fazer a cerclagem do paute, né, do paute gástrico. O que nos ajudou foi a identificação do pilar, né, depois diafragmático. A partir do momento que a gente conseguiu identificar o pilar diafragmático, a coisa começou a dar uma clareada, né. Uma coisa importante em cirurgia é evitar sangramento. Olha que bonita que estava, assim, apesar de difícil, muito bonita a cirurgia. Agora um sangramentinho ferrou, então muitas vezes a gente tem que ir com calma para evitar um pequeno sangramento, porque apesar de não ser de grande monta, ele acaba, né, com o meu campo cirúrgico e eu tenho que parar, conter esse sangramento para depois aí continuar, aí já está tudo sujo de sangue e tal, é uma droga. Então aqui às vezes a gente achou o pilar diafragmático, né, achamos o pilar diafragmático, começamos a dissecar o esôfago distal, e pelo menos o esôfago eu tinha encontrado, localizei a fuxê e estava conseguindo fazer a liberação do esôfago distal desse caso. E aí a gente, bom, já começa a comemorar, depois eu corto aqui e acabou, né? O que tiver para baixo eu tiro, faço mesôfago jejuno, pego uma alcinha lá embaixo, faço mesôfago jejuno e tá resolvido, tá? Apesar de aí já tinha passado umas 3 horas de cirurgia, a gente praticamente já tinha, pensou que tinha driblado aqui, né? Driblou todo mundo, agora é tetra, né? Agora é só fazer o gol e ir pro abraço. Mas aí a gente vai, tinha gente até batendo palmo, né? Daí a gente vai lá para baixo nas alças e tá aquele rolo de novo, né? Tudo grudado igual. Segue o jogo, segue o baile. Então a gente vou ainda quero mostrar para vocês uma imagem muito bacana. A gente conseguiu seccionar a alça alimentar lá embaixo. Eu quero mostrar essa imagem para vocês. Do lado esquerdo da tela, eu tenho um vessel sealer do robô, que é um instrumental robótico que é excelente, mas quando a gente não tem ele disponível, a gente acaba utilizando a bipolar normal, que daí o auxiliar entra para fazer a dissecção para mim, né? Eu exponho e ele consegue entrar para fazer ali a ligadura dos vasos com o ligachur, né, de cirurgia videolaparoscópica. E aí depois a gente fez a secção do esôfago aqui, fizemos a secção do antro gástrico, fizemos uma gastrectomia deixando só o antro, que estava extremamente aderido, deixamos só o antro, e foi uma esôfago jejuno anastomose, óbvio, muito difícil, muito complexo, devido ao pouquíssimo espaço que a gente conseguiu. Tá? Então, o esôfago jejuno aqui, mostrar para vocês, a gente pegou a alcinha, levou lá para cima, tá? Contamos as alças e fizemos aí a esôfago jejuno aos moldes daquela que eu acabei mostrando para vocês ali depois. Tá? Aqui esôfago jejuno e acabou-se. Só para mostrar para vocês o quanto difícil pode ser uma cirurgia revisional, e aí sim, pessoal, uma coisa muito perigosa. Eu vejo cirurgiões com pouquíssima experiência indicando cirurgia revisional, porque é uma cirurgia desafiadora, é uma cirurgia bacana, mas assim, ela tem que ser muito bem indicada. A resposta à cirurgia revisional é extremamente pobre, né? Em termos de resultado, o melhor para a cirurgia revisional é realmente tratamento de sintomas, como era o caso desse paciente, um paciente com uma gastroparesia terrível, né? Então aí a gente consegue, nesse caso, acabou indo super bem, o paciente foi embora para casa, né? Não tivemos intercorrências. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, que eu queria falar, já está quase 1 hora conversando aí. Quero saber se vocês têm alguma dúvida para me questionar, senão eu fico falando aqui até amanhã.
E aí, pessoal? Ninguém com dúvida? Fala, Mãe. Eu tenho. Diga. Quando que tu manda o paciente com enoxaparina para casa? Qual o score que tu usa? Sempre. 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 Eu só só aumento a profilaxia a partir do momento que ele tem alto risco, porque eu faço aquele da Cleveland Clinic, aquele score da Cleveland Clinic de predição de trombose. E eu mando todos para casa com enoxaparina, tá? De 6 a 10 dias, assim, eu acabo recomendando. E pacientes com score de risco alto ou com histórico prévio de trombose ou super obesos que fazem sleeve, eu indico 14 dias, tá? Super obeso que faz sleeve não toma água, então ele desidrata, daí ele tem trombose, mesentérica principalmente. Essa é a minha rotina, né? Então, usamos botas de compressão em todos os casos, né? Deambulação precoce. Agora a gente está fazendo um protocolo de treinamento domiciliar de todos os pacientes. Então, meus pacientes já recebem um protocolo de treinamento web-based, assim, em casa, onde eles já começam a fazer desde o primeiro dia de pós-operatório, quando eles chegam em casa. E aí, pessoal, o que mais? Quem mais? Mais dúvida, mais dúvida. Vamos lá. Vamos aproveitar. Cirurgia bariátrica é um mundo à parte. Não? Bom, então era isso. Espero ter conseguido compartilhar um pouquinho com vocês. Sei que é cansativo aí, é trabalhoso, tá? A gente fazer essas aulas, essas horas aí. Agradeço vocês a parceria de terem trocado a data. Espero ter motivado vocês ainda mais com a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica não tem mais volta, né? Só que a gente tem que respeitar muito esses pacientes. Não dá para achar que é uma cirurgia barbada. Não dá para ver a gente fazendo aqui e achar que dá para sair fazendo. Tem que ter treinamento, tem que ter entrega e tem que ter dedicação. Tem que querer fazer, tem que querer tratar a obesidade. Não dá para operar de vez em quando. Só assim a gente consegue os melhores resultados e só assim a gente consegue desestigmatizar a cirurgia, que é uma tarefa extremamente árdua. Certo, pessoal? Bom, então vou interromper a gravação aqui.